Olá, sejam muito bem-vindos. Mudar um hábito, sabe, ou aquela reação que a gente detesta ter, muitas vezes parece uma batalha impossível, né? Mas e se a ciência mostrasse que é totalmente possível, de forma intencional, remodelar o nosso cérebro para melhor? É exatamente isso que a gente vai ver hoje. Como a neurociência nos dá as ferramentas para construir o caráter que a gente deseja, uma virtude de cada vez. Então, vamos começar pelo começo. Para entender como mudar, a gente precisa primeiro sacar o que estamos tentando mudar, o jeitão como o cérebro funciona e por que, afinal, ele parece tão teimoso, tão resistente a fazer as coisas de um jeito novo. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é verdade? Aquela frustração de novo, reagir com raiva, ou procrastinar, ou cair naquele mesmo padrão de sempre, mesmo sabendo que não devia. Acontece que a resposta, e isso é o mais interessante, não está na falta de força de vontade, mas na fiação do nosso cérebro. Pensa assim, é como uma trilha no meio do mato. Quanto mais gente passa por ali, mais batida e mais fácil de seguir ela fica, certo? Nossas reações impulsivas e maus hábitos são exatamente isso, estradas neurais super eficientes que foram fortalecidas por anos e anos de repetição. Elas acabam virando o caminho padrão, o piloto automático do cérebro. Mas calma, que agora vem a parte boa. O nosso cérebro não é uma peça de concreto, ele não é fixo. Pelo contrário, ele é super dinâmico, maleável, e essa característica, que tem o nome de neuroplasticidade, é a grande chave para a nossa transformação. Vamos entender então como é que se constrói essas novas estradas na nossa mente. Neuroplasticidade. Guarda bem esse nome, porque ele é o conceito que vira o jogo. Isso significa que a cada novo pensamento, a cada nova ação que a gente escolhe ter, nós estamos literalmente agindo como arquitetos dentro do nosso próprio cérebro, enfraquecendo as conexões velhas e construindo outras totalmente novas. Na prática, o processo de mudança se parece muito com o que a gente está vendo. De um lado, tem a reação automática, um impulso elétrico que pega aquela estrada neural antiga, a mais fácil. Do outro, a gente tem a resposta consciente, o esforço de praticar uma nova virtude. Toda vez que a paciência é escolhida em vez da raiva, por exemplo, é como se operários fossem enviados para construir e asfaltar essa nova estrada. Então, o pulo do gato é o seguinte: o processo é ativo, é intencional. A gente fortalece aquilo que a gente repete. A gente reconfigura o cérebro toda vez que escolhe um comportamento novo. A gente exercita o controle dos impulsos e, com a reflexão, o aprendizado se fixa, fazendo com que essa nova estrada se torne o caminho preferido do cérebro. Ok, a ciência é fascinante, né? Mas como é que a gente transforma isso tudo num plano de ação? Bom, tudo começa com uma mudança radical de perspectiva sobre o que de fato é uma virtude. E olha, essa ideia é libertadora. Pensa bem, paciência, humildade, coragem, não são traços de personalidade fixos, que uns têm e outros não. São, na verdade, competências que podem ser desenvolvidas do mesmo jeito que se aprende a tocar violão ou a andar de bicicleta. O método para isso se baseia num modelo bem conhecido, o CH. Primeiro vem o conhecimento. É preciso entender o que é a virtude. Depois, a habilidade. Aprender as técnicas para colocar em prática. E, por fim, o mais importante, a atitude, que é a ação consistente, o fazer de todo dia que realmente constrói o hábito e fortalece o novo caminho neural. Essa analogia aqui deixa tudo super claro. Saber a teoria não significa ter a competência. É só a prática, deliberada e repetida, que transforma o saber em saber fazer e, finalmente, em ser. Beleza, teoria entendida, mas e na prática? Como é que isso funciona no dia a dia? O método propõe um roteiro bem estruturado, um plano focado em desenvolver uma virtude de cada vez num ciclo de 14 dias. E por que 14 dias? Tem alguma mágica nesse número? Na verdade, tem ciência. A neuroplasticidade exige repetição consistente. Esse é o tempo mínimo para o cérebro começar a reconhecer essa nova trilha neural como um caminho viável e, de fato, começar a fortalecê-la. E aqui está o mapa da mina diário. Cada uma dessas ações tem um porquê, um propósito bem específico para reforçar essa nova rede neural. Ler a afirmação em voz alta envolve vários sentidos. Escrever fortalece a memória motora. E a meditação e a reflexão aprofundam o entendimento e ajudam a integrar a virtude no cotidiano. Para a coisa não ficar só na teoria, vamos pegar um exemplo bem prático. Vamos aplicar o método a uma virtude específica, a humildade, que, convenhamos, muitas vezes é vista como algo abstrato e bem difícil de treinar.
É uma frase curta, direta, mas, nossa, como é poderosa. Ao repetir isso 3 vezes ao dia, escrever uma vez e meditar sobre esse conceito durante 14 dias, o cérebro recebe uma mensagem muito clara e consistente. Ei, este é o novo caminho. Esta é a nova resposta padrão. Eu domino o meu orgulho. Então, quando a gente junta essa ciência toda da neuroplasticidade com uma metodologia prática como essa, a gente chega a uma conclusão que é, assim, incrivelmente poderosa sobre o nosso potencial para mudar e para desenvolver o nosso caráter. E a grande sacada é essa. No fim das contas, nós não somos vítimas dos nossos maus hábitos ou das nossas reações automáticas. Com conhecimento, um plano e consistência, nós podemos ser os arquitetos ativos do nosso cérebro e, por consequência, do nosso caráter. E com isso, fica uma pergunta no ar, né? Tendo em mãos o projeto, a planta baixa para construir uma versão melhor de si, tijolo por tijolo, virtude por virtude, por onde uma pessoa começaria? A escolha já é o primeiro passo na arquitetura da própria mente.